Muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA pela sua Band de Minas, com gente que faz e acontece. Bem, a nossa convidada de hoje tem um currículo de dar inveja a qualquer um. É doutora e pós-graduada por uma universidade na Inglaterra e psicóloga pela PUC Minas. É sócia fundadora da Betânia Tanuri Associados, professora da PUC Minas nos cursos de doutorado e mestrado, além de ser professora convidada em várias instituições fora do Brasil. Foi diretora da Fundação Dom Cabral, responsável por toda a área de desenvolvimento de executivos, empresas e parcerias empresariais durante 15 anos. E ainda é consultora e escritora de mais de 13 livros. Estamos recebendo no DNA Betânia Tanuri. Boa noite, Tanuri. Bem-vinda, obrigado pela sua presença. E hoje eu quero que você me conte tudo, não me esconda nada, a partir... Antes mesmo de Sete Lagoas, seu berço, sua terra, não é isso mesmo? É isso, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme. Muito obrigada. De Sete Lagoas para o mundo? De Sete Lagoas. A família toda de lá, né? A família toda de Sete Lagoas. Nasci, fiquei lá até os meus 13 anos e com 13 anos mudei para Belo Horizonte. Tá em bom danado, né? E aí, esse trem começou, hein? Papai e mamãe, quem são? Então, meu pai, Juvenal Machado de Barros, advogado, um homem forte, um homem que lutou por construir um Brasil melhor. Foi governador do Lions e nos deixou, né, quando eu tinha 13 anos, ele faleceu. Ufa, né? E a mãe? Sobrou? Minha mãe, Marta Tanuri... Carregou os filhos aí? Carregou, só eu, sou filha única. Filha única? Filha única, é. E até hoje está firme, forte e mora conosco. Bem, e aí, Sete Lagoas, estudou lá então até... Estudei até a 7ª série. 7ª série. Deu para curtir a cidade? Na memória aí traz o que aí de Sete Lagoas? A memória traz uma infância. Aquele lago era limpinho, nadou nele ali, deu para... O lago era limpo, a cidade era tranquila, podia-se andar na rua e brincar na rua, coisa que hoje as crianças não fazem mais. Valores aí que guarda, dá para guardar na memória? Tem memória boa aí? Muito. Lembra de lá? Lembro. Muito, tudo? Tá. E aí mudou com quem? Mudou com a mãe para cá ou não? Eu mudei com minha mãe, logo que meu pai faleceu, nós mudamos para Belo Horizonte e aqui fizemos nossa vida. Muita luta? Como é que foi, né? Foi fácil? Muita luta. A perda de um pai aos 13 anos é muito forte, né? Foi muito difícil. E me ensinou que quando a gente toma os tombos, tem de fazer deles um passo de dança e continuar a vida. Limão e limonada, por aí mesmo. E aí, como é que foi aí a mãe ajudando a dona Marta, lado a lado? Como é que foi o primeiro passo? Começou a estudar onde aqui? Então, eu fui para o Pitágoras, eu estudava no Pitágoras da cidade de Jardim, fiz lá até o 3º ano e fui direto para a PUC estudar psicologia. E aí, mas boa aluna já? Boa aluna, sempre boa aluna. Nem tanto estudiosa, mas boa aluna. A mãe puxava a orelha ou não? Não precisava. Não precisava, não. Boa em que lá? Eu sempre fui boa em matemática, fui boa em biologia, em português, era uma boa aluna. Tá. E do DNA, assim, dos pais, né? No nosso programa, o que você traz aí, o que circula aí, não só nas veias, mas no coração, na mente, nos seus valores aí? Então, do meu pai, Paulo, eu trago assim, a convicção que com trabalho você pode construir um mundo melhor. Né? Você pode construir o bem comum e buscar um mundo mais justo e melhor. Né? O meu pai, eu trago isso com muita clareza e com muita força no meu coração. Independente das adversidades, treinamento mesmo? Independente das adversidades, aliás, até por elas e com elas é possível fazer um mundo melhor. Né? Uma preocupação assim, que não basta você estar bem, você, sua família, seus amigos, a sociedade, o país. Né? A gente não vive sozinho e a gente pode fazer a nossa parte. Bem, e da mãe também vem da mãe eu trago assim o desejo de uma família libanesa, então de reunir a família muito forte nos momentos de adversidade. Tá, mas aí o que libanesa, você tocou aí, deu uma deixa aí.
E aí, como é que é? Que ritual que tem aí que se manteve por mim ou se mantém até hoje aí? Se mantém o ritual de uma família gregária, com amigos sempre por perto, as portas da casa sempre abertas e sempre com muito movimento. Essa é a família libanesa que gosta de receber. Né? Isso de coração aberto sempre? De né? coração aberto sempre. Né? E, bem, e aí a sua trajetória passa por quê? Aí, na sequência, então, foi Pitágoras, depois Pitágoras foi PUC, né? Depois foi PUC, aí comecei, ainda muito cedo, comecei as minhas ações de tentar um mundo melhor, né? Meu pai era governador do Lions e nós fundamos no Brasil o primeiro Miniléu do mundo, Paulo, com 9 anos de idade. Opa, né? traduz aí. Era um grupo, né, filhos de membros do Lions Club, que na época era uma instituição muito forte, muito vigorosa, né, criando condições para que a meninada pudesse expandir os seus limites e buscar condições de criar uma sociedade melhor. Calcado em valores também, já que o programa DNA... Que valores são esses aí? O que se manteve, o que se mantém hoje dentro e fora do Lions? Os valores principais: justiça, né? Muito trabalho para construir um mundo melhor e uma busca eterna do bem comum. Tá. Isso aí, o que agregou dentro da sua trajetória? Isso vem na minha trajetória de diversas formas. Já vinha. Vem do Miniléu, quando eu era ainda criança, vem da Câmara Júnior na época de jovem, vem de associações profissionais já na época profissional e hoje faço parte de alguns grupos, entre eles um grupo que muito me orgulha, que se chama Mulheres do Brasil. Pois é, são quantas mil pessoas você me falou? 17 mil mulheres, Paulo. Né? Aí, ó, a foto aqui, ó, brincadeira. Então... Né? Mas aí, qual que é nesse ninho aí, que move esse grupo aí? O que move esse grupo é o desejo de construir um Brasil melhor. Né? De ser protagonista. Começou quando? Começou há 4 anos atrás, éramos um grupo pequeno, liderado... A partir de Belo Horizonte? Não, de Belo Horizonte eu era a única. Liderado pela Luísa Helena, presidente do Conselho do Magazine Luiza, e aí encontramos várias mulheres, a Luísa, enfim, várias mulheres, a maioria de São Paulo, e decidimos criar esse grupo. E hoje tem mulheres espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil. E de Minas, a gente, aqui antes da gravação, conversava assim, é crescente o número de interesses de mulheres enganjadas exatamente no interesse pelo Brasil, pelo mundo, ou não? É crescente. Minas ainda está entre as montanhas, né? É preciso fazer um certo esforço. Traduz. É preciso fazer um certo esforço para sair das montanhas e buscar ultrapassar essas fronteiras. Por que me conta? Por causa da cultura mineira, que é uma cultura... Casamento, você quer falar? De não sair do... Não, é uma cultura mais... low profile, é uma cultura onde as pessoas não se expõem tanto. Entendi. Né? Ou não se esforçam tanto. Eu diria não se expõe. Não se expõe. Tá. Mas em Minas tem o Grupo Mulheres do Brasil também funcionando. Temos por volta de 500 mulheres aqui em Minas. Saudações a elas aqui. Mas o doutorado foi antes ou depois, fora do Brasil? O doutorado foi Eu tenho 16 anos de doutorado, então foi final da década de 2002, que eu completei. 2002, tá. Então foi antes. O doutorado foi o seguinte, eu já trabalhava na Fundação Dom Cabral e fiz o doutorado nesta época, na Inglaterra, e conciliei com o trabalho e com filhos pequenos. Lá também não? Lá também. Trabalhou lá e veio para cá? Isso. E casou e... Eu já era casada. Já era casada. Você resolveu tudo uma vez só, né? Fez tudo de uma vez só. Obrigado, corajosa, né? Mas o que aí no seu DNA que te move assim para essa emergência de abraçar o mundo de uma vez só, de instigar, de investigar o mundo, de somar, de dar sua participação
independente da família? Então, Paulo, eu sou uma pessoa que vivo intensamente. Pois eu estou vendo. Intensamente no trabalho, intensamente com a família, com meus filhos que eu amo, intensamente com os amigos, intensamente nas viagens. Tenho uma energia que é borbulhante. E daí, para ser professora, não foi um pulo, foi só uma delícia, uma sequência, né? Porque você sempre teve esse dom, assim, sempre teve vontade de ensinar, né? As coisas na minha vida aconteceram meio naturalmente. Eu sou uma pessoa de sorte, costumo dizer. Consigo aproveitar as oportunidades que a vida me dá. Né? Bem, e isso é uma missão para você? Eu estou segura que eu tenho uma causa, um propósito muito forte na vida. Né? Qual é ele? Que é contribuir para que as pessoas sejam melhores, né? Para que as organizações, que é o objeto principal de trabalho nosso na consultoria, sejam melhores e que o país seja melhor. Cada um de nós tem de fazer a sua parte. Eu vou falar de consultoria, mas não podemos deixar de falar foram quantos anos da Fundação Dom Cabral? 15. 15 anos, exatamente na formação de executivos, é isso? Isso. Né? Como é que é isso? É isso, uma mulher... Primeiro uma provocação. Os homens se submetem à orientação feminina? Você teve, nesse capítulo, você teve alguma... Por que você está rindo? Nesse capítulo, tabu aí, né? Nesse capítulo a gente enfrenta alguns tabus, alguns preconceitos, não tem dúvida, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, do ponto de vista do papel da mulher na sociedade, a gente tem duas formas de ver, Paulo. Uma é a foto e a outra é o filme. Né? A foto é o seguinte, a situação ainda é muito desigual. Né? Eu participo de conselhos de administração, trabalhamos para diretorias executivas de grandes empresas, não tem mais do que 15, 20% de mulheres. Né? Mas culpa de quem, cara? Eu acho que não tem um responsável, é uma cultura que está engendrada e que a gente precisa de ter coragem de mudar. Betânia, mas aí é o seguinte, na pré-conversa, por que São Paulo então é diferente? Por que tem mais interesse do que Minas? Aí você vai voltar a falar das montanhas, que é a agricultura? Eu digo um pouco das montanhas. São Paulo é um estado onde as pessoas são mais atiradas, onde elas buscam com mais vigor desenvolvimento das suas carreiras e onde tem também mais oportunidade, né, Paulo? Você viaja para São Paulo sempre, eu vou praticamente toda semana, ontem estava lá, amanhã viajo novamente. Ele tem uma dinâmica diferente. Entendi. Mas aí na fundação, então, e ali o que foi essa passagem? Mais do que uma passagem, né? Foi um carimbom, né? A fundação, eu fiquei lá durante 20 anos, 15 na diretoria, e tenho um carinho enorme por essa instituição com a qual eu tenho relações muito bacanas e que foi um período assim, de muita possibilidade de criação, de inovação, porque eu entrei na Fundação Dom Cabral, a fundação era muito pequenininha, né? Era muito mineira e participei com muita alegria, liderada pelo Emerson, na época presidente, do movimento de nacionalização e de internacionalização da Fundação Dom Cabral. Com consequente reconhecimento nacional e internacional. Com certeza. Passaram muitos executivos por você lá? Muitos. Né? E o que você teve de feedback exatamente dessa relação com executivos mineiros? Assim? Também foi uma quebra de paradigmas eles se submeterem a uma orientação, independente de ser mulher ou não? A palavra submeter não é muito boa, porque já porque já cria um pé atrás. Uma coraça, né? Uma coraça, uma defesa. Tá. Né? Por outro lado, Paulo, eu vejo que até por ser mulher, né, nós temos na consultoria, eu te falava ainda há pouco, um grupo de 80 pessoas e 80% de mulheres. Né? E a gente lida fundamentalmente com os grandes homens executivos. E eu preciso te dizer que é fácil essa conversa, que não tem preconceito. Não tem. Não tem. Eu vou pular aqui os livros, mas vão aqui para a consultoria. Aqui não, aqui
É consultoria. Aí é consultoria. É uma parte da consultoria. Parte dela aí de Isso. Tá. Tem muita mulher aí, ó. Tem, então. É verdade. Ali nós temos umas 20 pessoas e uns 3 homens. Opa! Preconceito não tem. Em tempo de Copa do Mundo aí varei. Mas aí você tem clientes na consultoria muito significantes aí. Eu sei que você tem a MRV, você tem muita gente aí, né? Quem mais aí? São as grandes empresas brasileiras, Localiza, os bancos, as siderúrgicas, são as maiores empresas brasileiras que fazem parte do nosso portfólio. Consultoria no norte aí de exatamente o quê? De formação de executivos? De formação de executivos, de processos de mudança de cultura e formação de times dirigentes. Tá, aí o seguinte, repete para mim. Mudança de cultura. Por quê? O que está enraizado e o que precisa quebrar? Volto a falar na palavra paradigma. Super bacana a sua pergunta, Paulo. Veja bem, o Brasil tem 3 eixos principais de cultura que influenciam a gestão. Né? Um deles somos flexíveis, o que pode ser muito bacana, porque tem adaptabilidade nesse mundo em mudança, mas gera do lado sombra indisciplina. Precisamos ter cuidado. Tem um lado relacional, que é super bacana, né? Nós somos hospitaleiros, afetivos, que tem um lado sol nas organizações, que as pessoas pulam de cabeça nos projetos empresariais, oposto dos Estados Unidos. E o lado sombra, que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É difícil implantar a meritocracia. E um terceiro eixo, que é o mais complexo deles, que é como que o brasileiro lida com o poder. Né? Também numa régua de 0 a 100, 100 os países mais autocráticos e 0 os países mais igualitários, o Brasil está em 75, ou seja, bastante autocrático. Isso gera alguns reflexos, tem impactos na cultura das organizações. O primeiro deles as pessoas não são protagonistas. Elas delegam para cima, elas não contam a verdade para o chefe, né? E isso, nesse mundo que muda cada vez com mais intensidade, a concorrência é mais forte, o mundo digital aí desafiando os paradigmas, essa cultura precisa mudar. Entendi. Eu vou pular, aliás, eu vou dar um intervalo para a gente voltar a falar dos livros, como é que você passou isso em 13 livros, não é isso? Isso. Né? Então, já, logo após o intervalo comercial. Bem, a gente volta com o programa DNA, que temos o prazer de receber hoje a Betânia Tanuri, ela que é professora e consultora de gestão e está literalmente dando uma aula aqui mesmo, porque é a praia dela, e a gente vai voltar nesse segundo bloco falando da professora, escreveu 13 livros, nossa mãe, coisa de louco. Como é que você arruma tempo para tanta coisa assim, né? Então, não pode fazer conta do tempo, senão não dá. Vai que vai. E o que isso é? Um compêndio exatamente de tudo que a gente falou aqui, quem está sintonizando agora, você contou sua vida como ex-diretora da Fundação Dom Cabral, sua história todinha, mas, sobretudo, trabalhando com executivos, o foco dele é exatamente isso? Assim? O foco é gestão empresarial, ora tratando do indivíduo executivo, ora tratando da organização e ora tratando do seu papel enquanto estadista para mudar o mundo. Tá, e cada um tem ele tem um viés diferente, assim, ou não? Tem. São todos tem vários, mesmo norte? Né? Mesmo norte, gestão empresarial, que a gente chama de vitalidade organizacional, mas cada um tem um foco. Né? Ora a gente trabalha com a questão do sucesso, ora da mudança, ora da cultura, e tenho 3 livros também, escritos em parceria com executivos ou fundadores de empresas que contam um pouco a história dessas empresas. Fiat, Natura e Banco Santander. Ok. E aí, como é que concilia
Isso tudo exatamente com a sua vida. Você é casada há quantos anos? São 24. Com quem é? Dagoberto. Dagoberto, acho que nós temos fotos aí, a família aí, e 2 filhos. 2 filhos. Como é que eles chamam? Luísa e Guilherme. Guilherme. Então, que parece com o pai ou parece com a mãe? Parece com a mãe. Com a mãe, é claro. Sabe? Como é que você concilia esse trabalho todo para criar... criar essa família, já estão criados também, né? Com muita intensidade, Muito né, Paulo? mesmo. Sempre muita intensidade. A maternidade é uma coisa absolutamente indescritível, né? Eu amo ser mãe, né? E é absolutamente possível conciliar a vida familiar com a vida profissional. Não sem algum sacrifício, é claro, mas é absolutamente possível. O maridão tem o mesmo pique ou não? O maridão tem Ou ele é mais dona de casa, inverteu o papel lá? Não, o maridão ele é dentista, trabalha com implante. Mais tranquilo, não? É uma vida diferente. Né? Então, vamos lá. E os hobbies, como é que é? Família, o que você... Não, primeiro, antes dos hobbies, o que você curte aí? Final de semana, perna pro ar, vai para São Paulo, vai para cá, mas o que é? Final de semana, onde que é? Final de semana é reunindo a família e os amigos. Aonde? Né? Em casa? Em casa, adoro receber na minha casa. Comida Tenho enorme libanesa? Prazer. Comida libanesa também. O que você faz? Eu nada. Nada? Te peguei. Mas tenho bons números receita. que funcionam. Tá. E aí, bebe-se o quê lá? O libanês gosta de quê? Não, bebe-se vinho, bebe-se um pouco de cada coisa no seu lugar correto, né? Tá. Tem lugar para qualquer uma das boas bebidas. Tá. E aí na hora de viajar, é sozinho, viajar não para São Paulo, né? Mas de maneira geral, com a família, sozinha, com o maridão? É assim, Paulo, a gente faz uma viagem normalmente maior em julho e em janeiro, marido e os 2 filhos, né? E agora a gente está indo para o Japão e Coreia. Todo mundo? Todo mundo. Em janeiro nós fomos para a Jordânia, Israel, Dubai. Então, cada hora para um canto. E tem a viagem da minha mãe, que é na praia. Na praia. Com a família também? Com a família também. Família também. Tem algum dos filhos que puxou você assim? Gigante assim, o tempo todo? Assim? Eu acho que os 2 puxaram, tudo viu, assim? Paulo? É brincadeira. Todos são animados. Você acredita em signo? Eu sou ariana. Ariana. Tá aí. Ascendente o quê? Áries. Nossa, conheço esse filme. Bem, e independente da viagem, é assim, o hobby, o que é o hobby seu? Independente de família, né? Eu adoro reunir amigas e amigos, né? Tenho vários grupos de amigas da época do Pitágoras, amigas da minha adolescência, amigas de várias tribos. Né? Ok. Prato preferido, não falamos não? Não. Não? Rapidinho, agora vai pedir, vamos lá. Tá bom. Eu gosto um pouco de tudo. Tudo? Vale tudo. Não. Qualidades? Não desisto nunca. Não? Não? Defeitos? Não desisto nunca. Não desisto, né? Ela é demais. Saudade! Do meu pai. Saudade do pai? Marcou muito assim? Muito. Muito? Muito. Tá. Medo? Então, medo a gente só tem coragem quem tem medo, né, Paulo? E o meu medo mais forte foi quando minha filha nasceu e quando eu subi no avião pela primeira vez, eu pensei assim, esse avião não pode cair. Nunca tinha pensado nisso. Aí você cantou aquela música, foi por medo de avião? Aí a gente vê o que é medo. O que é medo, Ana? Fé? Todas. Todas. Não. Arrependimento na trajetória aí? Nenhum. Nada, não? O principal ensinamento dessa viagem todinha aí, desse diário de bordo aí? Vive intensamente que vale a pena. E é isso que você vai deixar para os seus filhos, você acha? Vou deixar isso para os meus filhos. Esse legado, assim, um legado, assim. Vive intensamente, amorosamente e buscando construir o bem comum. Tá. Você vai conseguir parar algum dia? Aposentar? Aposentar é para quem não gosta do que faz, Paulo. Mas você vai parar, vai diminuir o ritmo. Você vai diminuir, calibra, mas aposentar, a vida fica muito chata. Mas nunca pensou em ir para um sítio, uma fazenda?
plantar É muito bom ir para o sítio, para a fazenda, quando a gente vai e volta. Entendi. O seu ritmo é alucinante. Bem, quando a gente morre, a gente faz o quê? A gente escreve na lápide. Não, você andou vendo o programa aí. Você já veio preparado. Seu programa é famoso. E o que você vai deixar no jazigo? Vai deixar ou não deixa? Acho que vou. O quê? Acho que vou deixar. Vou deixar... Vivi intensamente. Meu maior legado são meus filhos, Luiz e Guilherme. E vale a pena viver amorosamente, com muita dedicação para construir um mundo melhor. Tá. E o sonho para realizar essa trajetória? O sonho para realizar é que esse Brasil decole sem amarras. Você acha que você deu a sua parcela de contribuição para acordar o Brasil? Eu sempre busco dar. E depende de cada um de nós, Paulo. Tá. Para em 1 minuto, aliás, menos de 1 minuto, quem é a Bethânia para finalizar? Bethânia é uma pessoa que adora a vida, que comemora a vida e que vive intensamente. Figuraça, se me permite o tempo. Prazer, bem-vinda, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, Paulo. Até o próximo, agradecimentos em nome da Band Minas. Muito obrigada.